Fala pessoal, vamos falar de 3 ações que estão fora do radar, que vão pagar ótimos dividendos e que estão em preços acessíveis ainda. Claro, com o meu foco do método Luiz Barsi, que o principal ponto é os dividendos e o maior número de ações possíveis que eu conseguir acumular, no melhor preço possível, claro, utilizando o método do preço teto, que ele define o preço máximo que eu posso comprar uma ação para receber um ótimo dividendo e também ter margem de segurança. E claro, eu tenho a carteira de oportunidade também, que eu separo as empresas que têm um potencial de crescimento maior e que possivelmente eu posso vender no futuro para pegar esses recursos e comprar empresas perenes. E também um foco meu é investir em small caps, porque tem grande potencial de crescimento. E claro, algumas small caps que eu tenho na minha carteira pagam ótimos dividendos também. Então, sem enrolação, vamos para a primeira empresa que pode pagar um ótimo dividendo agora em 2023 e que está fora do radar de muitas pessoas. A primeira empresa é a MAHLE Metal Leve, que faz parte de indústrias. Então, ainda assim, no ano de 2022, pagou um excelente dividendo yield de R$ 4,35 por ação, ou 9,51%. E ela teve uma valorização, ela subiu mais de 130% em 12 meses. Então, é uma empresa que teve muito destaque, mas pouca gente conhece, comparada a grandes empresas, claro, Banco do Brasil, Klabin, Taesa. E o seu valor atual é R$ 45,80. Então teve gente que conseguiu comprar a quase R$ 20 em questão de um ano. Então teve uma baita valorização e um baita dividendo recebido. Só para efeito de comparação, ela pagou R$ 4,35 em 12 meses. Se você for dividir pela cotação que estava mínima, vamos estipular R$ 20 para ficar mais fácil e arredondar. E fazer vezes 100, você chegaria que quem comprou a R$ 20 MAHLE recebeu 21,7% de dividendos. Então o nível de imposto de renda é um retorno incrível. O seu PL deu uma esticada, mas é porque a ação subiu muito. Então o seu preço com base no seu lucro está em 9,35. Já o seu preço sobre o seu valor patrimonial, sobre o seu valor contábil é 3,41 e a média é 2,36. Então subiu um pouco acima da média porque ela vai pagar um ótimo dividendo. O pessoal já precificou agora em 2023. Nós vamos fazer o cálculo logo mais. Ela tem uma margem líquida de 14%, uma excelente margem e um ROIC de 28%. Então um ROIC muito grande sobre o capital investido dos acionistas. E um cargo de lucros, um crescimento de lucros de 21,5%. Um ótimo crescimento também. Como podemos ver no mapa de calor, ela tem um forte pagamento em maio, em dezembro, tem um possível pagamento agora em agosto também. Então 3 vezes por ano provavelmente você vai receber dividendos. E os seus dividendos estão crescendo agora em 2021, em 2022, em 2023 estamos na metade do ano e já quase superou 2022. Então vai ser um excelente ano de dividendos. Um ponto positivo é que ela também paga juros sobre capital próprio, então é um dividendo com imposto de 15% retido na fonte, é um benefício fiscal para as empresas. E o seu payout está muito alto, está em torno de 89% de média, e pagou 95% em 2021. Então é uma empresa que está distribuindo muito dividendo. Em 2020 pagou 95%, em 2019 99%. E ela tem um patrimônio líquido só de 1,7 bilhões, então é uma small cap com grande potencial de crescimento e que paga ótimos dividendos. Duas coisas que eu busco numa empresa só. Então, ao meu ver, para a minha carteira de investimentos, faria sentido ter MAHLE. Então, só em 2023, no primeiro trimestre, ela teve 186 milhões de lucro líquido. Então é fácil de calcular. Vamos projetar que ela tenha nos outros 3 trimestres o mesmo lucro líquido, mas muito provavelmente ela vai crescer, porque geralmente o lucro cresce trimestre após trimestre. Tem trimestres que ela pode cair o seu lucro, mas provavelmente no outro ela tem a retomada. Então 186 milhões vezes 4, que são 4 trimestres no ano, chegaria em 744 milhões de lucro líquido. O seu payout está na média nos últimos 5 anos de 89%. Mas eu vou utilizar 80% para ser um pouco mais conservador. Chegaria em 595 milhões distribuídos aos acionistas em forma de dividendos. Agora é só você dividir pelo número total de ações, que é esse número bem aqui embaixo. Chegaria em R$ 4,63 pagos de dividendos por ação. Se você for ver, em 2022 pagou R$ 4,49, então teve um crescimento dos dividendos. Essa é uma dica que eu passei nos vídeos anteriores. Você tem que olhar empresas que crescem os seus dividendos e as suas cotações. O dividendo não pode ficar estagnado, porque senão a inflação corrói o seu poder de compra. Então, se for dividir R$ 4,63 pelo valor atual de R$ 45,80, chegaria num dividendo yield de 10,1%, um dividendo excelente agora para 2023. Lembrando que também é livre do imposto de renda. Então, essa Selic que provavelmente vai cair, vai terminar o ano em 13, 12,5 em 2023, é um pouco abaixo da Selic, mas você não paga imposto de renda. E também tem o efeito amenizado da inflação. Agora vamos falar da ENGIE, uma das queridinhas também na bolsa no ramo de energia, tanto na energia renovável como na energia elétrica. Ela atua na transmissão e na comercialização de energia, então é uma empresa muito versátil. Pagou um dividendo de 7,49%,
um dividendo até que bom e teve uma valorização de 15% em 12 meses. Então não subiu tanto comparado à disparada da bolsa, um ponto positivo. O seu PL ficou esticado, até porque os seus lucros deu uma decaída, mas isso digamos que até que é aceitável, porque você comprar uma empresa que caiu o seu lucro e a sua cotação para depois ela retomar, melhora o seu yield on cost. E o seu preço sobre o seu valor patrimonial é 3,94. Com base na média de 4,05 está um pouquinho abaixo da média, então digamos que está aceitável também. A sua margem líquida é 24%, uma margem excelente, e um ROIC de 19%, também um ROIC excelente, com um cargo de lucros na média de quase 10%. Então são indicadores moderados para bom. Aqui no mapa de calor é praticamente todos os meses, mas os mais prováveis é março, maio, setembro e talvez outubro ou novembro. Então é uma empresa que paga muitos dividendos e muitas datas. Um ponto positivo que pode acelerar o seu efeito bola de neve. Como podemos ver, ela tem dividendos constantes. De 2019 para cá ela está crescendo seus dividendos. Então é uma empresa elegível para a carteira previdenciária. Na parte do payout está em torno de 89%. Mas está bem elevado por causa de 2021 que pagou 130% e 2022 101%. Eu vou utilizar 80% para 2023. Para calcular é bem fácil. O lucro líquido no primeiro trimestre foi 881 milhões. Então eu vou pegar esse lucro e multiplicar por 4. Chegaria em 3,5 bilhões, agora vezes 80%, 2,8 bilhões de reais distribuídos em dividendos. Agora você divide por esse número aqui total de papéis. Chegaria em R$ 3,45 por ação. Agora é bem simples, só dividir pelo valor atual da ação, que é R$ 44,59, e fazer vezes 100. Chegaria em um dividend yield de quase 8%. Claro, não estimando que os seus lucros cresçam no trimestre. Então é um dividendo aceitável para bom, acima de 6% já é uma ação previdenciária que paga ótimos dividendos. Então é uma empresa que não subiu tanto na bolsa, que vai pagar dividendos consistentes e tem um potencial de crescimento moderado. Uma ótima ação para viver de renda. Claro que não é nenhuma recomendação. Agora vamos para a terceira ação que faz parte de outro setor perene, que é o setor bancário. O Banco ABC, que tem o foco em médias e grandes empresas na sua carteira de crédito. Então não é um banco como o Bradesco ou Itaú que sofre com a alta inadimplência da pessoa física. É um banco mais seguro e mais nichado. Ele paga um dividendo yield excelente de 8,6% e teve uma valorização de 25% em 12 meses. Então é um banco ainda que não se valorizou tanto comparado à alta da bolsa. Inclusive eu tenho ele na minha carteira, é a terceira posição que ocupa 16% da minha carteira, 45 ações, é uma pequena posição, mas com o tempo quero ir aumentando. É uma empresa que tem um bom potencial de crescimento, já que é uma small cap ainda, e paga ótimos dividendos. Como eu disse, a minha carteira tem um grande foco em small caps, com a Irani, com o Banco ABC e com a Tal. São empresas que, além de ter um potencial de crescimento bom, ainda pagam dividendos pelo caminho. Então o seu PL é 5,28, um PL excelente, e o seu preço sobre o seu valor patrimonial 0,77. Com base na sua média de 0,9, está 14,4% abaixo da média, ou com desconto. Tem uma margem líquida de 17,25%, comparada à margem líquida de 12%. Por exemplo, do Banco do Brasil ou 10% do Bradesco, é uma margem bem acima, até porque não sofre tanto com inadimplência e é um banco com outro nicho. Então a margem líquida de lucro excelente e tem um CAGR, um crescimento de lucros em 5 anos de 12,6%, um ótimo CAGR de lucros também. Aqui no mapa de calor em janeiro é muito forte, em fevereiro também, em abril, em julho, em agosto e em outubro. Então é um banco que paga muitos dividendos em vários meses do mês. Constantemente você vai ver dividendos pingando em sua conta para acelerar o efeito bola de neve. Na parte dos dividendos são muito constantes, então a empresa é elegível para a carteira previdenciária, além de pagar um dividend yield acima de 6% constantemente. Uma ótima empresa para viver de renda. E ele só paga juros sobre capital próprio por causa daquele benefício fiscal. Na parte do seu payout, a média é 55%, então é um payout considerável e tem um patrimônio líquido um pouco mais de 5 bilhões, uma small cap ainda. Então vamos projetar o seu lucro para 2023. O primeiro trimestre deu um lucro líquido de 148 milhões de reais. Então pegando esses 148 milhões fazendo vezes 4, chegaria nesse valor de lucro. E agora vamos fazer vezes 50%. Vou tirar 5% da média. Chegarei em 297 milhões de reais distribuídos em forma de dividendos. Agora é só dividir pelo número total de ações. O valor de dividendos seria R$ 1,31 por ação. Se você for dividir pela cotação atual de 18,12, chegaria em um dividend yield de 7,2%. Mas eu estou estimando um lucro líquido bem abaixo do esperado pelo mercado. O lucro líquido de 2022 foi acima de 700 milhões. Digamos que no segundo, terceiro e quarto trimestre
ele tem um lucro acima da média e lucro em 800 milhões. Então o seu dividend yield pode ser acima de 10% ainda. Eu estou sendo muito conservador com esse dividend yield. Mas se você for pegar 1,81 e dividir pelo meu preço médio, que é R$ 17,35, chegaria um dividend yield de 7,5%. Então aumentou um pouco e o meu preço médio é bem perto do valor atual. Agora imagina quem comprou a 12, 13, 14 reais que chegou recentemente. Se ele bater 800, 900 até 1 bilhão de lucro, você vai receber muito mais de 12% de dividendos. Então vamos calcular, digamos que ele chegue em 800 milhões de lucro agora em 2023, já que em 2022 alcançou 700. Com payout de 50% e não 55%, dividindo pelo número total de ações, chegaria em R$ 1,76. Se você for dividir pela cotação de hoje, que é 18,11, e fazer vezes 100, chegaria em 9,76%, quase 10% de dividendos. Agora, se for dividir pelo meu preço médio, que é um pouco abaixo, chegaria em mais de 10% de dividendos livre do imposto de renda para uma empresa que é small cap e tem um grande potencial de crescimento. Então você recebe um grande dividendo para diminuir o seu potencial de perda. Os dividendos, na verdade, ele ameniza as oscilações de mercado com as ações que o pequeno investidor compra. Então, se eu investir R$1.000 no Banco ABC e em um ano eu retiro, por exemplo, R$100, digamos que eu possa perder, entre aspas, 900, porque eu já retornei para o meu bolso R$100. Mas, claro, é muito improvável que uma empresa desse tamanho, bem fundamentada e sólida, chegue a cair tanto assim. Pessoal, o vídeo foi esse. Se você achou o vídeo útil e informativo para você, considere deixar uma inscrição aqui embaixo, assim você vai me ajudar. Também não esqueça de comentar qualquer coisa. Pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão. Assim, além de você me ajudar, você me mostra para o YouTube que o nosso vídeo está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas. E lembre-se de fazer a sua reserva de emergência para poder prosperar na bolsa de valores e em demais investimentos. E por último, esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. Faça suas próprias análises.